Bom, estamos aqui de volta com a entrevista com o Roberto, grande palestrante, grande professor e muito amigo. Isso que é a grande vantagem, né? Roberto, eu tinha feito uma pergunta antes, mas antes de responder, me, me ocorreu nesse intervalo aqui que eu fui lá tomar uma aguinha, me ocorreu o seguinte: olha, eu trabalho em empresas já há muito tempo, né? Eu prometi aqui para todo mundo não falar nunca quanto tempo, porque se eu falar quanto tempo, o pessoal vai ficar preocupado, vai falar, escuta, mas é uma múmia que está falando aí agora, né? Porque tudo bem. Então eu não vou falar quanto tempo. Mas eu trabalhei em empresas, tal, é, estudei, fiz curso, fiz faculdade e tal. E eu só comecei a ouvir falar dessa questão de motivação mais recentemente, né? Então eu fico imaginando, será que antes, né, naqueles bons tempos, né? Bons tempos, bom tempo é agora. Mas antigamente a gente não precisava de motivação ou não havia um estudo adequado para isso? Fazer uma comparação. As pessoas do passado, né, eram diferentes das pessoas de hoje ou houve uma evolução na psicopedagogia ou alguma coisa desse tipo? Como é que é esse negócio, Roberto? Olha, professor Antônio, é realmente uma questão muito relevante e, como sempre, uma questão ampla, né, muito abrangente. Eu diria que no campo, então vou dividi-la, tá? No campo profissional, técnico, no campo industrial, comercial, enfim, eu diria que a própria sociedade, as indústrias começaram a se desenvolver muito entre século XVIII e XIX na Inglaterra, de uma forma geral, depois na França e depois foram migrando, né, foi desenvolvendo aí estradas de ferro, foram desenvolvendo a economia e partiu para o resto do mundo. O contrato inicial entre colaborador, funcionário e patrão era um mês de trabalho e o salário. Como a pobreza era muito grande, né, insuportável, as necessidades precaríssimas, né, e de uma certa forma a inteligência administrativa para essas empresas, para esse novo mundo, né, esse admirável novo mundo do século XIX e do início do século XX. Para eles, essa inteligência é o que bastava, esse relacionamento bastava. E essa mentalidade entrou no século XX e o funcionário, o colaborador, tinha que fazer a parte dele, um trabalho bem feito, e a empresa, o trabalho dela, que era orientar para o trabalho e pagar. Só que a concorrência foi aumentando, a clientela vai ficando mais exigente de todo e qualquer tipo de trabalho possível e imaginável. Hoje em dia temos a concorrência digital, a concorrência dos robôs, não é? A autonomização da informática e etc. Mas, enfim, inclusive por conta do direito, do desenvolvimento do direito como instituição cada dia mais forte, graças a Deus, o trabalhador ele começou a ter mais prerrogativas, um piso salarial, alguns direitos, assédio moral começou a ser criminalizado, não sei se seria criminalizado o nome, não é? Não, Penalizado, mas que pelo seja. menos, mas pelo menos gera uma indenizaçãozinha. Ajuda, né? Ajuda. Ajuda um pouco. Mas dessa forma, os gestores tiveram que começar a pensar diferente. Mas mesmo assim, fomos chegando até a década de 70, em média do século passado, Estados Unidos começou a pensar em tratar diferente os colaboradores, começou a entender que quanto mais animado, motivado, inspirado, valorizado o colaborador se sentir,
com mais frequência, qualidade, otimização, criatividade, porque a criatividade vem do campo das emoções, isso é neurocientífico, né? Isso é fascinante. A gente só cria algo se está motivado a criar ou se encontra dificuldades em fazê-lo. Então, existe a motivação positiva e a motivação negativa. E os Estados Unidos foram percebendo, com a entrada do Japão mais forte na economia, especialmente com a Toyota. Começou lá. Então, foi um fenômeno chamado toyotismo, que seria uma nova forma de inteligência para lidar com o colaborador, potencializar a capacidade administrativa, a capacidade relacional, criativa do colaborador, a fim de que ele desse de volta o quê? O que nenhuma empresa consegue exigir se não for por motivação, que é o quê? A sua voluntariedade, a sua capacidade de admirar, de fazer encantar o cliente, de desenvolver a sua própria técnica na produção, de se relacionar e motivar os seus pares. Então, com isso, começou uma concorrência a nível mundial, e com pesquisadores sérios, né, e com sumidades, né, fora do comum, como Daniel Goleman, né, pesquisador e empresário e psiquiatra, psicólogo nos Estados Unidos, que trabalhou muito a inteligência emocional. Então, as empresas buscaram e estão buscando até hoje esse meio termo, esse caminho do meio, né? Talvez essa terceira margem de um rio, não é como dizia Guimarães Rosa, né? Um rio não tem três margens, mas às vezes é preciso achar um caminho do meio, como diziam os filósofos, né? E começaram a investir em treinamentos, em benefícios. Olha, eu não posso aumentar o teu salário para manter a sustentabilidade financeira da empresa, mas eu posso te dar uma dignidade ao trabalhar, mais respeito, um ambiente mais seguro, mais limpo, alguns benefícios médicos, e daí por diante. Então, eu acredito que no campo empresarial, no campo industrial, enfim, no campo profissional de uma forma em geral, foi uma necessidade das empresas, tá? E um ganho muito grande para todos nós. Toda a sociedade é beneficiada quando as pessoas se comprometem. Que maravilha! Até, não sei se dá tempo, pode agora? Tem até uma historinha. Claro, claro. Mas vamos fazer o seguinte. Me responde. Peraí, a gente volta nisso. Para os nossos ouvintes aí não ficarem decepcionados, afinal de contas, eu fiz propaganda da pergunta do copo meio cheio, meio vazio. Então, essa historinha a gente vai no próximo vídeo. Mas dá tempo de você falar alguma coisa do copo meio cheio, meio vazio, antes da gente fazer o intervalo. Dá para falar? Com certeza. Vamos conversar sobre isso, professor. O copo meio cheio, meio vazio, eu até estou com o meu aqui, eu preciso sempre de uma água, ele está mais ou menos pelo meio, daria para exemplificar, né? O copo meio cheio seria a visão, a perspectiva, a forma que cada pessoa, cada cultura até, né, que nos impulsiona, nos envolve muito, a forma com que cada pessoa vê qualquer situação. E então o copo estaria meio cheio de água, ou seja, nesse copo, nessa situação, nesta empresa, nessa escola, nesta casa, nesta família, nesse evento, nessa pandemia, né? Temos aí algumas oportunidades, algumas possibilidades, temos ainda algo que estimula de uma forma negativa, sofrida, porém importante, que estimula a criatividade, que é a dificuldade. Então, as dificuldades, a parte meio vazia do copo, não é nem mencionada diretamente, porque a parte meio cheia do copo, ela nos apresenta oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. Senão estaríamos ainda na caverna, né? Foram as dificuldades, os desejos, os anseios, as paixões, e sem sombra de dúvidas, né?
a busca filosófica pelo prazer e a fuga da dor que nos fizeram enxergar a vida, ou nos fazem, com o copo meio cheio. Mas o copo meio vazio é algo preocupante. Não é algo errado, incorreto de se pensar, é natural, nosso instintivo, não é? O nosso instinto é o quê? É como eu disse, é ficar no fundo da caverna, professor, economizando energia e comendo e hibernando. Mas é justamente aqui a partir do neocórtex, há 100 mil anos atrás, a partir do raciocínio, memória, consciência de vida, consciência de morte, de futuro, de passado, a partir de tudo isso, é que nós realmente conseguimos sair da caverna. E, às vezes, ver o copo meio vazio estimula o nosso ser, a nossa mente, as nossas emoções, energia humana, enfim, há vários nomes, há várias formas, né? As nossas virtudes, para bem de solidariedade, para bem de contatos humanos e outros, nos estimula a encher o copo. Então não podemos desprezar também aquele maniqueísmo, né? Tudo ou é bom ou é mal, extremismos. Isso é, professor, trocando em miúdos. Eu particularmente enxergo com muita positividade a ideia, o conceito e a ação e reação da sociedade como um todo e de cada indivíduo. Eu considero o copo meio cheio e também o copo meio vazio como positivo. Por quê? Porque o copo meio cheio nos dá esperança, reabastece as energias, as baterias, como o professor muito bem falou, e o copo meio vazio aciona o nosso instinto de autopreservação de todas as formas possíveis e nos impulsiona a ser mais humildes, a buscar aprender mais, a buscar o desenvolvimento, a criar coisas novas. Nunca tivemos uma vacina contra algo como o coronavírus. E agora já o temos. Né? Não estou dizendo que é uma situação boa, é uma situação muito ruim, mas oportunidades foram geradas a partir daí. Beleza, Roberto. Vamos fazer aquele intervalinho de novo? E aí, aí você conta aquele caos que você falou que ia contar, que eu interrompi você. Mas vamos fazer esse intervalinho, a gente já volta.